episódio de Aprenda sobre a Alma do Seu Negócio, a gente vai falar de 3 indicadores que são muito importantes e ficam dentro lá do DR da tua empresa e que te ajudam a fazer a precificação dos teus produtos e serviços e também a atingir o tão esperado lucro da tua empresa. Esses 3 indicadores são CPV, CMV e CSV. O CPV, ele é o custo dos produtos vendidos, ou seja, quando a gente está falando de produto, a gente precisa entender que todo produto ele é feito por nós mesmos e gera custos para a empresa. Então a gente vai levar em consideração o custo da mão de obra, o custo dos insumos, os custos gerais, os gastos gerais de fabricação. E na hora do cálculo, a gente precisa entender que produto e mercadoria são duas coisas diferentes, porque o produto, como eu falei, a gente que faz. E a mercadoria não, a mercadoria eu já compro pronto e eu revendo. Então, na hora do cálculo, é muito importante ter esse entendimento pleno, porque vai fazer diferença. Quando a gente estiver fazendo o cálculo do CPV, eu preciso ter o valor do saldo do estoque inicial, somar todos esses gastos que eu tive em relação à produção e deduzir o estoque final. Fazendo isso, eu vou ter um valor X, e lá na hora em que eu tiver o faturamento total, eu vou fazer a dedução desses custos para saber realmente quanto eu lucrei. No caso do CMV, que é o custo das mercadorias vendidas, eu preciso saber que normalmente vai ser usado em comércio, porque eu vou fazer a aquisição dos itens e vou fazer a revenda deles. Então, automaticamente o cálculo também vai ser mais simples. Eu vou ter o custo no estoque inicial, vou ter o custo das mercadorias que eu adquiri e vou deduzir o valor do estoque final. Então, tendo esse valor X, a gente vai fazer o mesmo esquema que o CPV para saber ali direitinho qual que é o lucro. Já no caso do CSV, causa bastante confusão, porque serviço vendido e serviço prestado são duas coisas diferentes. Quando eu falo de serviço vendido, eu estou falando, por exemplo, dos hospitais. Como que funciona um hospital? O hospital, ele contrata o médico que faz o atendimento para o paciente. O hospital, ele terceiriza o serviço do médico. Outro exemplo que a gente pode fornecer, por exemplo, uma empresa de maridos de aluguel. As pessoas elas vão estar cadastradas naquela empresa e vão prestar o serviço para alguém. No caso do serviço prestado, não. No caso do serviço prestado, por exemplo, o cara lá que pinta a tua casa, ele vai ali e te presta o serviço. Então, para fins contábeis, essa distinção ela não é tão relevante, mas causa essa confusão. Lá na hora de fazer os cálculos, o que a gente precisa ter em mente? Que a gente vai ter o saldo inicial dos serviços em andamento, vai somar com a mão de obra, com os gastos diretos e os gastos indiretos e vai deduzir o saldo final dos serviços em andamento. Esse cálculo ele é um pouco mais minucioso porque a gente conta também com os gastos indiretos, mas é importante sempre que a empresa ela tenha tudo bem detalhadinho. Quanto mais documentado for, melhor vai ser para a organização. Por hoje é só. Muito obrigada. Até o próximo episódio.